Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast, né, Vavá? Mais um Pode Medicar, gente. Qual é o tema de hoje? Gente, é com a psiquiatra maravilhosa. Então, tanto que eu estou começando, porque eu já me identifiquei, né? Gente, estamos com ela, a Isabela Correia. Oi. Nossa parceira aqui, psiquiatra. E vamos conversar um pouquinho hoje, né? Ela Tanto tá sentindo em assunto. casa, eu não me identifico, tudo certo, eu não preciso, então dá licença. Mentira. Gente, é muito assunto que a gente tem pra tratar hoje, né, Isa? E deixa eu começar com uma pergunta. Vai. Que olha só, deixa eu te perguntar, que eu tenho uma dúvida. E muitas pessoas ao meu redor, assim, que eu vejo também, quando vão comentar alguma coisa, fica assim, mas eu não sei se eu vou no psiquiatra ou se eu vou no psicólogo. Né? Eu queria que você falasse da diferença de atuação das duas áreas e quando que a pessoa procura um psiquiatra. Então, o psiquiatra, ele é médico, né? Então, ele tem uma formação em medicina. Ele fez 6 anos de faculdade e depois ele fez a especialização, né? Mais 3 anos de especialização. Ai, meu Deus, peraí. Gente, vamos entregar pra ela. Só nós duas temos, ela tá sem. Peraí, pô. Ai, Nossa, desculpa, caneca, gente. A gente vai entregar licença, tá? Sua canequinha, minha amiga. Nossos convidados Obrigada. ganham, né, É. gente? A canequinha, Sim, olha sim. que linda. Ó, bonitinha. seja bem-vinda. Obrigada. Um tintim. Muito obrigada. Adorei, gente. Agora, E aí, agora compôs continua. na mesa. Isso, bora. Ótimo. Então, voltando, né? O psiquiatra, ele tem essa formação médica. Então, o psiquiatra, ele pode medicar, né? Ele faz o diagnóstico, ele Pode medica. medicar. Exatamente. Exatamente. Funcionou. Viu? E o psicólogo, ele vai ter esse entendimento também dessas funções mentais, comportamentais. E ele vai fazer esse trabalho dessas habilidades desse paciente, né? Para melhorar essas habilidades no dia a dia, para melhorar esse funcionamento. Como então, se a fosse diferença de conversa, mas Exato. comportamental. Comportamental, Entendi. exatamente. E aí, quando que eu falo assim, por exemplo, eu tive um trauma, sofri um trauma, tô me sentindo pra baixo, depressiva. Quando que eu sei que eu tô depressão Sinto com necessidade de tristeza? procurar uma ajuda. Você fala quando procurar o psiquiatra. Quando que eu procuro vocês? Então, o psiquiatra, ele vai ser procurado quando a gente tem sinais, sintomas, que eles estão interferindo no funcionamento diário. Então, como você perguntou, né, dessa questão da... por exemplo, há um determinado tempo, eu venho apresentando tristeza, desânimo, apatia, um prejuízo ali no meu funcionamento diário que me leva a procurar, né? Me leva Mas por quanto tempo, assim? Eu tô assim há um mês, tô assim há um ano. Exatamente. Quando? Por exemplo, quando eu tenho... Você ter episódios de tristeza, você ter... hoje eu não levantei bem, eu não tô legal. Ou aconteceu alguma coisa que me tirou ali da minha rotina, me desestabilizou. Então, naquele período que não é um período prolongado, eu vou ter o sintoma e esse sintoma ele vai sumir. Então, se esse período ele se torna persistente, por mais de 4 semanas, a gente começa a pensar num quadro que precisa ser medicado, né? Então, quando a gente pensa numa depressão, um paciente que ele vem apresentando há um tempo, esse período ali por mais de 4 semanas, um período de tristeza, sintomas de um humor para baixo, uma tristeza, um desânimo, chora, pode ter alteração ou não de apetite, alteração ou não de sono. Às vezes tem paciente que tem muito sono, tem paciente que tem insônia. Então, isso, perda de prazer, né? Então, por exemplo, coisas que eu gostava de fazer, eu começo a não gostar de fazer, eu não quero fazer, começo a me isolar, começo a não querer muito contato, fico mais irritado, mais aflorado. Então, são sintomas que começam e pensando que eles começam a me atrapalhar. Seja no meu trabalho, né, na minha produtividade, seja na minha vida familiar, seja com os meus amigos. Então, é a hora de procurar o profissional para avaliar, né, a medicação. Aproveitando esse gancho, Isa, você acha, assim, que é importante um paciente quando chega para você? Porque isso é muito comum. Nós mulheres estamos muito sobrecarregadas, né? Então, você acha que é importante chegar numa consulta com um psiquiatra e solicitar exames de sangue para dar uma olhada? Por quê? É comum no consultório, né? Fazendo dor. Ai, doutora, eu tô muito cansada, mas esse cansaço passou do limite, né? Será que eu tô com depressão? E aí, o que você acha? Então, isso é muito importante. Inclusive, nos meus pacientes ali de primeira vez, eu sempre solicito.
Porque a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Às vezes, você tem uma doença de base, que não é uma doença psiquiátrica, mas você tem condições clínicas que estão levando àquela sintomatologia. E aí, por exemplo, chega um paciente lá muito para baixo, muito desanimado, você vai ver B12 tá muito baixo. E aí, não que às vezes ele não tenha um quadro depressivo ali também associado, mas se eu só corrijo, se eu só medico, né, a medicação psiquiátrica ali, ele não vai ter a melhora esperada. Então, eu preciso corrigir também as deficiências e até avaliar um problema de tireoide, por exemplo. O hipertireoidismo, o hipotireoidismo. E, menino, olha só, né? O José tá aqui no forninho ainda. E na gravidez do João, que é o meu filho mais velho, que eu tenho tic-teco, né, João e José? Eu tive depressão durante a gravidez. Por quê? Porque tudo que poderia acontecer na vida da pessoa aconteceu durante o meu período gestacional. Nossa, da gestação é um período... Você lembra, né? Então, assim, eu penei mesmo. E eu tomei remédio, né, controlado, o psiquiatra passou pra mim, tudo certinho. E eu morri de medo de ter depressão pós-parto. Eu falei, gente, esse menino vai nascer, como é que eu... E eu sou apaixonada por criança, como é que eu vou fazer? Mas quando tirou de mim, minha vida fez assim, ó. Eu falei, gente, pra que eu sofri tanto? Gente, tipo assim, o mundo que se exploda. Meu filho tá aqui comigo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa depressão durante a gravidez e de depressão pós-parto. A gente sabe que no período gestacional, as questões hormonais também, né, Mirella? Influenciam muito. A gente tem uma variação hormonal muito grande. E, assim, não é porque eu tive, como você mesmo deu exemplo, né, Valéria? Você teve no período gestacional, no pós-parto, passou. Nada. Assim como tem pessoas que são ao contrário, né? Passam a gestação bem ou tem sintomas leves e aí quando vem o período do pós-parto que desenvolve o quadro. E tem aquelas pessoas que têm na gestação e no pós-parto. Então, é ficar atento. Eu falo que nesses casos, por isso que a rede de apoio é muito importante. Porque às vezes... A mulher, ela tá muito sensibilizada e ela não consegue identificar ou ela não quer procurar essa ajuda porque ela não quer admitir, nossa, mas eu vou ser mãe. Tá puxado, porque a mulher, ela tem muito essa questão assim, nossa, eu vou ter um filho, como que eu não tô feliz com isso? Mas é meu filho, como que eu não vou ficar bem? Então, assim, ela não admite ou ela tem vergonha de falar sobre isso, por causa do julgamento das pessoas. Então, por isso que é muito importante essa rede de apoio, né? De, às vezes, um marido, um companheiro. Minha irmã morava no Rio, em fase terminal de câncer, minha família toda lá com ela, eu sozinha em Linhares, então, assim, a vida fez assim, ó... Então. Foi super difícil. Mas cada uma gestação, nessa outra... Quando a gente fala até essa questão da rede de apoio, não só os familiares, né? Às vezes um amigo. Um amigo que tá ali perto, não tá vendo ninguém. Exato. Mas às vezes... Eu não quero atender ninguém. Não quero falar com você. Isso aí. Não quero... Porque o sentimento é esse mesmo. Eu quero me isolar. Eu quero... Escuro. Mas é aquela questão de chegar essa pessoa ali na hora e falar, não, nós vamos procurar ajuda. Por mais que você não queira, foi o que a Bianca fez. Ela disse, não, você vai no médico. Aí tinha Elô que trabalhava comigo e eu dormia no colo dela, eu chorava. Aí Bianca falou, não, você vai no psiquiatra comigo. Pegou pelo braço, me levou na consulta, foi na consulta comigo. E ele prescreveu remédio pra mim e tudo, deu uma melhorada E é interessante você puxando só esse gancho, que a Babá tá falando, na gestação de Emanuel, do meu segundo, eu já tava sentindo alguns sintomas do burnout, que a gente vai falar daqui a pouco, né? A Isa cuidou de mim no burnout. Eu não conheço. Não, do meu burnout. A gente vai conversar sobre o burnout hoje. É muito assunto, muito assunto. E aí, eu lembro que o obstetra falou assim pra mim, Mirella, a gente não pode deixar pra frente. Vamos começar o cuidado agora. Não estava com diagnóstico de burnout, mas ele falou assim, a gente tem que prevenir a depressão pós-parto. Porque eu já tava num cansaço, num estresse, eu já não queria trabalhar, e tava com aqueles sintomas já não legais. E gestante de Emanuel. Então, ele falou, vamos começar o remedinho agora pra gente prevenir a depressão pós-parto. A gente ama tanto nossos filhos. Eu, por exemplo, sou apaixonada por criança. Como que pode? Como é que muda tanto, né? O comportamento da mulher. Como? É muito E é bacana porque, isso. assim, hoje... Graças a Deus, a gente tem um leque, né, de medicações que podem ser utilizadas. Porque muitas também não procuram porque ficam medo, também com né? esse medo. Nossa, mas eu vou usar, mas é uma medicação forte, mas é uma medicação... medo. Tem preconceito? A pessoa fala assim, eu no psiquiatra não sou doida? Muito. A gente ainda enfrenta muito esse preconceito, né? Muitas pessoas não procuram o atendimento por conta disso, né? Dessa fama, o psiquiatra é um médico de loucos, né?
Não entende que é uma dor Doida emocional, quem não procura, né, gente? Assim como um cardiologista cuida do coração, enfim. Mas aí, voltando a essa parte que eu acho muito importante, até para, né, nossos ouvintes, assim, quando que a pessoa lá nasceu o bebê? Porque é normal, a gente não tá dormindo legal, amamentando e tal. Mas quando ele vira a chavinha e fala assim, deixou de ser aquele blues puerperal, que você fala aí pro pessoal o que é. E, opa, agora é uma depressão pós-parto, eu preciso desse cuidado. A gente considera também a questão do tempo. Então, o transtorno disfórico, né, ou blues puerperal, ele vai durar em torno de umas 3, 4 semanas depois do parto. É uma tristeza, é um sentimento de tristeza, De assim, um choro. Tá doendo, o meu corpo não é mais o mesmo, a criança não para de chorar. Mas ele vai passar. Entendi. Então, se isso persiste... Beleza. E começa, às vezes, a ficar mais intenso. Então, é a hora de procurar e de medicar, né? Alguns pacientes, você estava me perguntando até da questão da psicólogo ou psiquiatra, dependendo da gravidade, às vezes, quadros mais leves, você até consegue... Com a terapia... Entende? Sem medicação. Sem a medicação, consegue ter uma melhora. O próprio psicólogo também consegue sentir, né? fazer essa Vai falar avaliação. assim, Isso aqui a gente consegue, né? Ou então é hora de medicar. Eu acho que na fase da gestante, pra gente, né, concluir, eu acho que tudo dificulta um pouco, porque tem a questão da perda do sono. A gente sabe como o sono é importantíssimo, né? No pós-parto, porque durante a minha gestação a gente só sei dormir, comer e dormir. Mas assim, a questão, você tá amamentando... Mas algumas mulheres, né, já começam no próprio momento ali da gestação, dificuldade para dormir, né? Acorda muito à noite, eu tomava remédio para dormir. O médico mandou tomar 3, eu tomava 25 gotas para dormir, e eu passava a madrugada assim, ó, acordada. Agora... Se vocês conversarem muito aqui, eu vou fazendo assim, ó. Como muda, né? De uma gestação para outra. Como que muda? Minha pressão no primeiro filho foi a 22. Nesta, 8/5. Olha aí. Totalmente diferente. Muda muito. E Isa, aproveitando aqui, né? A gente fechou aqui a questão da gestação. Vamos falar, então, um pouquinho dessa questão da mulher sobrecarregada e do burnout. Por quê? Saiu essa semana que virou um CID, realmente é uma doença reconhecida. E eu lembro que quando eu tive o diagnóstico, eu procurei a Isa e... Até alguns médicos questionaram, será que existe mesmo esse... Então, nunca ouvi falar. Bora falar sobre isso, Isa. Falar. Começa aí pra gente, então, sobre o burnout. Então, o burnout, ele vem agora na CID-11, que, na verdade, ela entraria em vigor agora, né, nesse ano de 2025, tô lá em 24 ainda. Entraria agora em 2025, mas pela complexidade, acabou adiando. Então, ela entra em vigor agora, propriamente dito mesmo, em 2027. Mas aí vem, na CID-11, vai vir lá dentro dessa classificação internacional das doenças, a gente vai ter lá, ele CID. entra, CID para ele. Então, agora vai estar, não vai ter mais, desconheço. Nunca ouvi falar. Vai estar ali. E o que seria, né? Então, seria esse esgotamento físico e mental por conta do trabalho. De sobrecarga de trabalho. Então, excesso de trabalho ou trabalhos que, às vezes, você tem que produzir demais, né? Você tem que uma competitividade ali muito grande. E isso leva a esse esgotamento. Então, a pessoa começa a ter sintomas. Pode ter sintomas físicos, né? Então, assim, aumento de pressão arterial, sintomas gastrointestinais, diarreias, dores de cabeça, dores musculares, além dos sintomas mentais, né? Então, tristeza, desânimo, esse cansaço. É sempre esse sentimento, assim, de que eu tô esgotado, eu tô fadigado, né? Eu não consigo. Aguentando. E tem a relação direta ali com as questões do trabalho. Ou, às vezes, até cargos, né? Que tá pleiteando. Às vezes, eu vou mudar de cargo. Ou, às vezes, querem me oferecer um cargo que eu acho que eu não tenho condições de assumir, que eu acho que vai ser demais para mim. Então, eu também entraria aí, né? Mas sempre relacionado a uma questão de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a sua área de atuação? Porque a medicina, assim, é linda, porque... É o verdadeiro cuidado com o próximo, né? Todas as áreas é um cuidado muito grande. E tem médico, minha sobrinha falou, não, eu quero abrir. Eu quero paciente aberto de cima da maca. No seu caso, não. No seu caso, é bem essa questão de cuidado mesmo, principalmente mental, comportamental, né? Por que essa área você escolheu? Eu falo que acho que foi a psiquiatria quem me escolheu. Não sei nem se fui eu quem escolhi. Eu sempre gostei, desde a época da faculdade. Eu nunca me vi
Igual a sua prima, abrindo, estando ali nos plantões. Eu sempre gostei muito dessa parte do ouvir, do entender, do sentar, do saber o que fazer, de ter essa... Então, eu acho que foi a psiquiatria quem me escolheu, sabe? E você formou onde? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Campos. Eu perguntei de novo, perguntei isso em off, mas assim... Ela queria falar, gente. Não, vocês estão entendendo. Gente, eu sou uma apaixonada por Campos dos Goitacazes, meu povo lindo. Beijo pra vocês. Eu trabalhei em Campos. Fala mal de Guarapari, mas não fala mal de Campos pra mim. Você não tá entendendo, sou apaixonada. Muita saudade. Trabalhei lá, saudade gente. da minha faculdade, dos meus amigos, construí histórias muito bacanas. Já passei lá, férias né? lá, você acredita? Depois que eu saí, eu falei, estou de férias, vou passear em Campos. Eu tenho muita saudade das amizades, assim, as amizades da fase, né? Porque como eu daqui do Espírito Santo e fui pra lá, então, assim, você meio que as pessoas dali se tornam um pouco da sua família também, né? Então, eu tenho muita gratidão saudade pelo lugar. Eu cresci muito lá, profissional, pessoal. Fui sozinha com meu filho de 3 anos pra lá, então aprendi a me virar muito. Sou uma apaixonada. Que bom que você é campista. Já vou te olhar com outros olhos. Pois, aproveitando, né, a deixa, aí a psiquiatria. Então, depois você saiu do campo de Goitacazes. Campos dos Goitacazes. Campos de Goitacazes. Aí eu fiquei depois. Aí eu acabei ficando um tempo trabalhando mesmo, que aí eu acho que foi ali que eu decidi ir para psiquiatria. Porque depois de formada, eu fui começar a trabalhar. Então eu fui para pronto-socorro, né? Puxada, nossa vida. E aí eu acho que é ali que eu fui me encontrando. Fazendo um filtro, né? Fui fazendo isso. E aí que veio esse desejo, né, de fazer a psiquiatria. Mas você é de São Mateus? Eu sou agora, né? Agora eu me considero você veio parar aqui como, então? Então, eu já namorava, já tinha muito tempo, né, de namoro. E o meu marido é daqui, a família dele é toda daqui. É um filho da terra que eles falam. Na verdade, eu sou de Boa Esperança. Cresci em Boa Esperança até a minha adolescência. Depois eu fui para Nova Venécia. Aí conheci Daniel, já morava lá em Nova Venécia. Aí fui para Vitória, depois fui para Campos. Aí vim, enfim, né? Essa trajetória toda. E aí, como a gente casou e a família era daqui, meus pais também daqui do interior, aí a gente acabou vindo para São Mateus. Mas eu já tô aqui em São Mateus já tem bons anos. E você atende aqui em São Mateus, só em outras cidades também? Eu tô atendendo aqui em São Mateus e atendo em Linhares também. Eu moro lá. De Linhares, maravilhoso. Amo Linhares também. Eu adoro Linhares também, gente. Adoro. Amo. Eu gosto muito de lá. Tenho gostado muito das pessoas também. São pessoas, assim, calorosas, receptivas. Eu gosto. Eu gosto da cidade, né? Gosto. Andar lá, eu acho muito bom. Que bom. Eu tenho gostado bastante. Eu tenho umas pessoas pra te indicar, Liliane. Ai, coisa boa. Pode mandar. Fazer uma lista aqui. Eu fico agradecida. Fazer uma lista, o pessoal tá precisando de um atendimento. Eu fico agradecida. Aqui, voltando, né, pra questão da saúde mental. A gente tá no Janeiro Branco. E aí, explica pra galera o que é esse Janeiro Branco. Conta aí. Então, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela faz algumas campanhas, né? O Janeiro Branco, ela é uma campanha, também foi feita, para chamar essa atenção para essa temática da saúde mental na vida das pessoas. Então, por que do janeiro? O janeiro por ser o primeiro mês do ano. Então, assim, é aquele mês onde as pessoas ficam mais introspectivas, mais pensativas. Eu acho mesmo, final do ano. Faz o balanço, assim, como é que vai ser como o ano. foi o meu ano, vou mudar como eu quero que seja. E parece que a gente tem a obrigação de estar feliz e super, eu vou conquistar. Final do ano, gente, eu tava assim. Por isso essa questão do janeiro. Eu também. O branco vem essa alusão em relação a uma folha em branco ou a um painel em branco. Entendi. Porque ali eu posso escrever uma nova história, eu legal. posso desenhar uma nova história. Olha, então, que legal, não sabia. É nesse sentido, por isso do janeiro branco. Que bacana. Isa, quando você considera, assim, um paciente refratário, por exemplo, uma depressão, né? Quando você considera, assim, que esse paciente está refratário, é porque está tomando 2 ou 3 medicações? Fala, assim, pra gente, aquele paciente de difícil manejo, por exemplo, porque eu acho que pós-pandemia nós tivemos um aumento, né? A pandemia aumentou muito. Não só casos de depressão, como casos de ansiedade também, né? Faço ideia. Esse medo da morte, o confinamento. Então, ele aumentou, sim, muito o número de casos.
O caso da refratariedade tem a ver com essa questão da refratariedade às medicações. Então, você já usou uma quantidade ali de medicações e não teve a resposta adequada. E tempo também. Então, já estou um tempo tratando, não consigo ter resposta, mesmo trocando as medicações, mesmo trocando ou acrescentando, e a gente não tem uma resposta. Aí vem a questão da refratariedade. Mas existem, né? A gente tem. Psiquiatria infantil. Tem muita criança que precisa de um acompanhamento, assim, mais de perto de um profissional? Muito. Por Inclusive, quê? eu também atendo crianças e Olha, isso é adolescentes. ótimo saber. Também que as atendo. crianças precisam disso? É por uso de tela? É o que está acontecendo com essas crianças? Porque, na verdade, quando a gente fala de criança, as pessoas têm que entender que existem, sim, crianças que têm ansiedade, crianças que têm depressão, crianças que têm TDAH, crianças... E, embora seja um pouco mais raro, mas a gente tem alguns casos também, transtorno bipolar, esquizofrenia, que começam ali na infância também. Então, as pessoas ainda olham muito essa questão, vem a questão do preconceito. Mas eu vou levar no psiquiatra tão pequenininho. Ah, mas o psiquiatra filho não vai... precisa. Não, e o psiquiatra vai passar aquele monte de medicação pesada, vai ficar dopado, não vai ser ele mesmo. Então, existe um preconceito muito grande ainda. E por uma série de fatores, né? A gente não tem um fator específico, sabe, Valéria? A gente fala que são questões do ambiente, questões genéticas. Hoje, quando a gente considera... As crianças de hoje, assim como nós também, né? O nosso acesso à informação, a gente vê até as brincadeiras são diferentes. A internet é a internet para tudo, né? Essa globalização. Então, é um excesso de informação, é um excesso de coisas que tem que dar conta. Que antigamente, uma criança, né, por exemplo, brincava na rua, tinha ali as questões da escola. Hoje em dia, a criança já desde pequeno, é inglês, o dever de casa é online. Tudo. Oi, gente, menino de então, quatro já anos, desde dever de cedo já casa. começa. A Pelo escola amor do de meu Deus. filho faz tarefas pelo Exato. computador. Eu falei, gente, vamos tirar Exato. esse menino de Não dá. tela. Sim. Pra que enfiar em tela? Eu quero tirar. Aí tem os programinhas lá, revisão de prova, tudo pelo computador. Tudo. Eu acho que tem que ter sim, porque é o futuro, né, gente? A geração é uma geração tecnológica. Sim. Então, o menino não pode crescer alienado, saber ele mexer num celular. Mas você o limite disso. Tá, mas agora, polêmica. Mas você concorda com a lei de proibir? Falar disso agora, gente. Mas aqui... e aí, eu não vou dar minha opinião. Você concorda? De proibir dentro da escola? Concordo. Super a favor. Legal. Eu não sei nem por que podia. Gente, eu acho isso um nem porque absurdo. podia. Menino de 7, 8 anos. No tem recreio, cabimento. aqui não. Tem cabimento. Se ele quiser falar com minha mãe, vai na direção. Quando a gente fazia no Santa Dona, que a gente estava na mesma escola. Aí, conta pra ela. Vai lá na sala de tia Santa, fala, tia Santa, liga pra minha mãe que eu tô passando mal. Tinha um orelhão lá na escola, né? Mas fora isso, vai na sala do coordenador, tá passando mal. Exatamente, o coordenador entra em contato. Não tem Mas aí, essa. a gente pensa nessas questões também, o exemplo que nós estamos dando, né, Isso. Valéria? Porque às vezes você chega dentro da sua casa, né? Ali assim, quanto que eu tô mostrando pro meu filho? Quanto tempo eu tô usando ali no celular? Em restaurantes, em lugares, você chega nesses lugares, tá ali a família, tá ali a família sentada, não tem comunicação, O que acontece? Eu cada trabalho com rede social, faço vídeo de rede social, eu muito mais produzo que consumo, eu consumo muito pouco. Luan consome muito mais que eu. Ele vê muito mais. Você viu o vídeo que caiu na... Eu falei, não. Eu também, eu quase não vejo. Então, eu produzo mais que consumo. E eu quero fazer isso com o José. Por quê? Na hora de almoçar. Vamos almoçar. Muitas vezes eu vejo. Vamos almoçar. Toma aqui. Aí a criança vê e a mãe vem enfiando na boca. A criança não sabe nem o que tá comendo. Não. Come no automático. Mastiga, engole no automático. Acabou. Aí, então tá bom. Isso mesmo. Eu não quero isso. Eu não acho isso legal. Eu acho que a hora do almoço, vamos todo mundo parar, todo mundo tira o telefone da mesa, vamos conversando. Tem que mexer? Tem. Eu vejo muitas mães que eu sigo que fazem como? Só domingo você vai mexer no seu telefone por uma horinha, um tempinho. Domingo. Hoje pode mexer no telefone. Toma. Sim. Brinca, vai. É a questão do tempo. É você encontrar esse À equilíbrio. medida que vai crescendo a criança, tem que ter mais acesso. Vai mexer todo dia? Vai. Mas põe Aí, gente, mas eu vou falar pra vocês. Porque a gente entra depois na questão da adolescência, né? Que é aí depois tem que adolescência, cara. muito complicado. Aqui, mas eu vou falar pra vocês uma coisa, assim, vou compartilhar uma angústia. Eu levei os meninos pra um lugar, né? E Benjamin, de 4 anos. Mamãe, eu quero fone. Tava um menino de 6 com um tablet, uma outra com 3. E assim, só eu era a única pessoa que falava não. Aí até minha mãe falou assim, amor, tá difícil.
Aí eu, É difícil. mas eu não quero, sabe? Então, assim, porque até você estar num lugar hoje, estão todas todo as mundo em volta. crianças. Aí É muito você se difícil. torna a Muito chata que difícil. você não tá deixando. Entendeu? Então, Tá é deixar em complicado. momentos assim. É. Sem ser Tá momentos muito assim, complicado. é deixar brincando em condomínio. Exato. Lá em Linhares tem muita Não, mas tinha um pracinha. monte de criança, Leva era pra estar pracinha. brincando de Exato. bolo, cara. Eles Exato. estavam Então, lá em aqui. casa, a gente tem muito essa preocupação. E a gente é muito enjoado, assim, com essas coisas. Então, a gente limita mesmo, questão de tempo. Então, tem quintal, eles vão pro quintal, brinca lá no quintal. Eu sei que vai chegar um determinado momento, porque o meu mais velho tá Sim. com 6 e a minha pequena tá com 3. Então, eu ainda consigo colocar Dominar, né? Exato. Mas vai chegar aquele momento, Não, mamãe. meu vai fazer 13, mas já o meu era. coleguinha está falando É, do não, videogame, adolescente não sei o quê. E o outro tá falando... Então, assim, chega um momento que vai ficar um pouquinho O complicado. meu de 13 já mas- era. Ô, Isa, agora, uma pergunta pra você. E para suas pacientes? Que chegam lá com aquela demanda de casamento, com a demanda de Vem pra filho, cima, com a demanda de agora. não sei o quê. Você chega a tocar nesse assunto de celular com elas? Porque é o que você falou, né? O que a gente tá mostrando pros nossos filhos, assim? E aí? Porque se a gente coloca, às vezes, tempo no nosso celular, meu celular, ele é... Tipo, você já tá 1 hora. Você fala, cara, já passou 1 hora no celular. E às vezes eu acho que o transtorno de ansiedade vem muito dessa comparação com rede social. E aí, assim, você chega a tocar nessa questão? Toco. Porque... Toco. Não vou É um dizer todo, assim, né? todos, né? Sim. Mas alguns pacientes a gente acaba falando. Até porque, Mirella, hoje em dia, ninguém posta nada feio. Não. Ninguém posta nada... Os perrengues da Não é vida. nada. Não. Todo mundo... Esse você problema entra basta no- os meus, né, gente? Se for contar os meus na rede social, eu falo assim, meu, não Você quero ter problema, não. você chega lá no Instagram, é tudo lindo, maravilhoso, é a foto não sei aonde. Pra uma pessoa que tá deprimida, Gente, isso é aquilo ali terrível. é o fim. Parece que tudo tá ruim, só comigo, as coisas só são... Então, a pessoa acaba piorando, né? Então, eu costumo falar, assim, para algumas pessoas, né? Quando eu vejo que é um fator que agravante, tá influenciando, né? Sim, né? Que sim. tá... Então, eu faço, né? Até porque eu acho que a gente tem que resgatar alguns costumes também. Isso. É, por exemplo, gente, uma leitura de um livro bom, eu né? Então, olhar acho que, para um assim, outro lado, assim, da Sei que eu medicina tô da fazendo. vida, né? Crochê, menino. Uma manta de olha crochê que pro delícia. José na maternidade. Olha que delícia. Acabou o celular. Eu já não consumia tanto. Ai, deixa eu ter uma folguinha. Vou lá. Ai, que delícia. Olha que delícia. Faço minha Agora você vai me mantinha. ensinar a fazer, porque eu sempre quis aprender, minha filha. Juro, eu sei fazer crochê ponto de cruz. Eu sei Nossa, fazer falar, tricô. me ensinar. Mas crochê, eu sei fazer uma Nossa, manta sempre pra tive ele. vontade, sério. Sério Eu mesmo. também, eu A curto minha manual, bisavó, eu manual. lembro da minha bisavó, gente, fazendo cada tapete enorme. E eu achava lindo. Eu falava, Assim, um é dia uma eu vou delícia, aprender. mas quando você erra o ponto... Nunca mais eu faço isso. Vai puxando a linha, vai Mas você puxando. sabe, gente, assim, Mas é uma delícia. Porque eu me sinto bem e não ficar uma na terapia. tela. É uma É, terapia. é. Eu acho muito importante a gente resgatar essas coisas, por isso que eu te perguntei. Porque a função do profissional de saúde, eu acho que virou muito assim: é a medicação, né? É o bem-estar, é a saúde, café sem açúcar, que a gente tava até rindo ali. Tá, Exato. mas e aí, o básico, Então, né? e esse ponto, Mirella, é uma coisa até que eu pego muito no pé. É um tempo que a gente tem que Porque conversar com o paciente. É um eu- demanda pra sim, gente, né? E outra coisa, é o que você falou. Os pacientes chegam muito com essa questão assim, não, eu vou medicar, tudo vai se resolver. Não é assim. Eu tenho que fazer a minha parte em determinadas questões também. Por exemplo, atividade física, gente. Todo mundo tá cansado de saber, tem que fazer atividade física. Qualquer uma. Vai nadar, vai Qualquer caminhar, vai uma. correr, vai jogar Qualquer ping-pong, uma. anda de skate, bicicleta. Aqui você se qualquer sentir mais coisa. confortável. Mas então, assim, são uma série de coisinhas assim que a gente tem que ir fazendo para ter tanta prevenção quanto E uma resposta ao uma melhora. tratamento, né? Exato. Aproveitando, gente, é muita coisa, né? Que eu tenho. Por que será? Porque assim, nós estamos num boom da obesidade, a gente depois vai trazer um colega aqui para falar sobre isso, mas aí dentro da obesidade é a questão dos transtornos alimentares. Eu sempre ouvi, Mirella, que os transtornos alimentares, né, incluindo aí que você fala, pessoal, bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar, né? Então esses transtornos tá cada vez mais comum. E eu sempre ouvi dizer que era difícil tratar. E aí, Mas Isa? mas Conta pra gente, difícil, assim, porque sim. acho que Na até o gravidez diagnóstico. pode, né? Acho que assim, até o diagnóstico, porque assim, a gente fala, a anorexia é a pessoa que. A bulimia é a pessoa que enfia o dedo na goela pra vomitar. A anorexia é aquela Mas, que não come só, é o quê, né? isso, mas e assim, e a compulsão alimentar? Como diagnosticar, né? E aí, Isa, fala pra nós aí, pra galera ficar ligado, que já tá entrando num caminho que precisa voltar atrás, né? Conta aí. Então, aí a gente sempre vai falando quando começa a interferir no nosso funcionamento diário. Então, por exemplo,
A compulsão, começa pela compulsão, Isso. por exemplo. Então, a compulsão é aquela pessoa que ela come uma quantidade enorme, né, ali da comida, e que além de uma vontade, é além de uma saciedade, né? Então, às vezes, ela vai até misturando, né? Eu misturo uma coisa com a outra. Mas desejo, gente, a pessoa assim. Ficou preocupada. Ficou preocupada. Tem pacientes que podem até acordar na madrugada, né? Pra eu vejo comer. isso muito. Eu já a ouvi compulsão falar. noturna. Eu nunca negócio tive, assim. não. Comenta E aí. a gente até olha essa questão também, porque o paciente ansioso, ele pode ter também, eu já estou entrando em outra coisa, né? Mas enfim. É porque uma coisa leva a outra, né? Às vezes, um paciente com um transtorno de ansiedade ali, em crise, ele pode também, né? Comer muito. É como se fosse um mecanismo ali de compensação, tem gente com né? ansiedade que não come. Isso. E tem uns que não comem. É muito, nem sempre ele vai ser daquela mesma forma. Às vezes tem paciente ansioso, né? Que aumenta a vontade de comer e tem o paciente que diminui, perde total o apetite. Mas então, por isso que a gente fala de alteração de apetite, de cada né? um, vai de cada um. Isso. Essa questão que ela falou de bulimia e anorexia. Anorexia é uma pessoa que tá privação. seca e que continua se achando gorda? Isso. É isso. Porque Tem não, eu tô o que gorda, a gente a pessoa tem essa chama, figura. Meu Deus. É porque aí ela tem uma distorção da imagem corporal. Então, ela se olha e o que ela tá vendo é uma pessoa gorda. Olha. Então, ela tá isso aqui. Ela tá pele e osso, mas ela se olha no espelho e ela acha que ela tá enorme. Ela acha que ela tá gorda. E é perigosíssimo, né? Precisa... É perigosíssimo, né? Inclusive. Imagina os déficits de vitamina As pessoas que essa pessoa podem... deve ter, né? As Sim. pessoas... Não, tem pessoas que ficam internadas, não conseguem comer Na mais. anorexia, ela priva, né? Ela para a alimentação. Na bulimia, ela faz come em excesso e depois ela vomita, né? Ou toma Gente, eu nunca vou sofrer bulimia, porque tem pavor a vomitar. Nossa, eu também. Mas e assim, eu sempre ouvi que, assim, esses transtornos alimentares tem muita questão relacionada, né, às questões afetivas, familiares, né? Mas também são difíceis de tratar. E a gente precisa buscar, mas tem tratamento, né? Isso que é o mais importante. Isso que é o mais muito importante. tratamento ali bem sucedido, graças a Deus. Mas aí né? vai a rede de apoio falar com a pessoa. Mozão, presta atenção. Você não tá bem, não. Porque a pessoa que é anoréxica, que tá se achando gorda, sendo magra, ela não vai procurar ajuda. Fala assim, não, gente, eu tô gorda. Sendo que tá magra. Então, não vai partir do paciente, vai partir de quem está em volta, na convivência dessa pessoa. Alguns casos são tão graves que você tem que pensar até em internação. Sim, né? sim. Porque não consegue o manejo a nível ali domiciliar. Domiciliar. Com terapia, né? Porque aí, nesses casos, é esse apoio. Psicólogo, medicamento. A pessoa não consegue rede de apoio, mesmo. né? Psicólogo, medicamento e essa rede de apoio. Eu acho que a gente tá vivendo aí uma época de cobrança, tal, de corpo, né? A gente tá vendo a pessoa bota uma dieta de ovo durante um mês, né? Sim. Aí tem uma outra artista sertaneja que tá visivelmente doente e estão falando que tá tudo bem, Pois é. né? E que ela tá ótima. Então, assim, é importante nós da área da saúde falarmos sobre isso, né? Que tem tratamento e não é legal, Sim, né? com certeza. Mas, enfim, quer falar alguma coisa que eu já vou Acho que puxar comer é outra. tão Você sabe bom. que psiquiatria Eu tô aqui assim, gente, por que eu falo esse perigo de comer, amo. né, gente? Comer Eu é tão amo. gostoso. E, inclusive, assim, né? Eu já fui tabagista durante 17 anos. Então, uma coisa que eu relaxava com cigarro, né? E depois eu fui pra onde? Pra comida. Então, não cheguei Que a ficar... acontece muito, né? Nos ex-tabagistas. Porque quando você para de fumar, as suas papilas tem que gustativas... extravasar, né? Não, Não sei se extravasar você é uma começa coisa. a sentir mais o gosto das comidas também, né? O sabor, porque Sim. as papilas gustativas, elas ficam muito Comer fica mais prejudicadas. gostoso. Fica mais gostoso. Então, assim, você vai... Melhora, por isso que você vai aumentando. E né? eu vejo assim, a gente, tudo bem, exemplo, né? Tabagismo pra pessoa procurar uma ajuda. Por que as pessoas têm tanta dificuldade, né? Você cuida disso, Isa? Tipo assim, se a pessoa quiser sair dessa... Né? Porque eu vejo tanta gente, doutora, porque é o sonho de toda pessoa que tá fumando parar de fumar. A verdade é essa, né? E eu falo como uma ex-tabagista. E eu vejo essa dificuldade de buscar ajuda e a medicina tá aí pra ajuda, né? Exatamente. E tem tratamento, gente. Tem tratamento. Tem tratamento. Assim, tem muitas pessoas que têm uma força de vontade sem fio. Tem uma tia, Não, eu não tinha, não. Foi na que ela raça. fumou anos, desde que eu nasci, a mulher fumava. Um dia ela pegou o cigarro, olhou pro cigarro e falou assim:
eu vou fumar você e você vai ser o último cigarro que eu vou fumar na minha vida. Eu não fumo mais. Não fumou mais. Nunca mais fumou. Eu acho super difícil, que quem é dependente, quem é viciado naquilo dali, né? Que quem fuma tem uma dependência, um hábito daquilo dali. Eu acho que tem que ter uma força de vontade muito grande. Quem não tem, faz como? Tem tratamento mesmo, não volta mais, por quanto tempo? Tem adesivo, tem chiclete, tem não sei o quê. Tem isso tudo. Só que essa questão do querer, ela tem que ser o principal. Sim. Não adianta eu chegar ali, não, eu vou usar a medicação, vou usar o adesivo, vou usar o medicamento oral, enfim. Se a pessoa não quiser, se não tiver essa vontade de parar, não adianta. Porque não vai parar. Eu tinha um professor na faculdade que eu fiz MScan, né? E aí meu professor de psiquiatria falava assim, eu sempre fiquei com isso na cabeça. São 5 tentativas para o tabagista conseguir realmente parar de fumar. Então a gente sabe que é um vício muito difícil, né? Muito difícil. E aproveitando que eu entrei nesse assunto do vício, porque tem tratamento, buscar sempre tá relacionado a uma ansiedade. A gente sabe que não é só uma questão química, né, Mirella? Ela tem a ver também com questões psicológicas, com questões de hábitos. Sim. Então, às vezes, até no tratamento, você tem que mudar até alguns hábitos que estão associados, que te levam a pensar no cigarro, que te levam a fumar. Então, por isso que tem que ter essa vontade de querer parar. Porque, senão... fica complicado. Faz tratamento, não dá certo, aí fica ruim pro médico que acha assim, poxa, não seguiu o que eu tava falando, tava com tanta disposição pra ajudar, e a pessoa fala assim, tratamento não adianta, sendo que não partiu dela, né? Não é só o remédio. Tem uma série de estratégias que você tem que ir fazendo ali associado pra que tenha... Mas geralmente quanto tempo de tratamento, assim? Ai, é muito variável. Depende de cada um, mas, né? Às vezes vai... Pelo protocolo, na época até, a gente tinha o programa de tabagismo, né, em São Mateus. Eu acho incrível, gente. Eu Por até que não trabalhei tem no mais? programa. Você parou de fumar como? Tem 7 anos. Como? Na raça. Você falou, vou parar, vou parar. conseguir. Não, porque eu já acho que eu já não tava é na média que o meu professor falou, né? Então eu tinha que conseguir. Pelo programa, e pelo que a gente faz, a gente programa como se fossem 3 meses, né? Que é aqueles 3 meses ali de mudança de medicação, hábito, de mudança. sim. Isso vai muito de cada paciente. Tem paciente que às vezes tem recaída. Sim. Não, tem eu tinha uma paciente enxaqueca, Tem gente. recaída? Eu não tive, não muita. Eu, Mirella, né? Eu conheço várias pessoas que têm uma história aí. Eu, Mirella, eu tive uma enxaqueca, gente, que ela não passava com nada no primeiro mês, com ausência da nicotina. Era uma assim, nada resolvia a minha dor de cabeça. Nada. E aí, depois desse um mês, também eu fiquei livre. Então, assim, hoje, quando eu vejo uma pessoa fumando, eu falo, meu Deus, eu não quero sentir aquilo de novo. Sabe como? Mas também, por exemplo, hoje eu não bebo. Algumas pessoas, por que você não bebe porque você é evangélico? Não, eu não bebo porque um dia eu fui tabagista, eu não ponho álcool na boca. Associa a outra. Então, assim, eu não gatilho, ponho. né? Eu não ponho por vontade mesmo. E aí, veio depois um pouquinho a questão da alimentação, né? Que hoje eu desconto o meu gerenciamento de estresse, por exemplo, na alimentação, né? Que somos todos humanos, por isso que eu tava tocando essa situação. Às vezes um paciente vai te procurar, ele é um combo, né? Ele tá na ansiedade, que aí ele tá fumando, não sei o quê. E a gente não pode querer tudo ao mesmo tempo, né? A gente é um todo, né? Sim. Mas eu sofri, tá, gente? Com enxaqueca, mas graças a Deus passou e vale muito a pena. Mas a gente tem que insistir nessas coisas, né, Isa? Saber que o psiquiatra não é só para uma depressão, para uma ansiedade. Também tá aí para ajudar, os né? transtornos, as dependências. As dependências, exatamente. As dependências. Eu nunca fumei. Ai, acho que eu tenho tanta asma que hoje eu olho pro negócio e falo assim, nossa, me dá falta de ar só de olhar. E olha que eu tinha o meu avô, que era assim, uma presença muito presente, muito forte na minha vida, que eu convivi, cresci com ele fumando. Mas meus pais talvez acho que isso até tenha me afastado. Meu pai e minha mãe não continuam. Os dois. E é complicado. Agora, vem cá. Isa, o que você acha hoje? Assim, uma pergunta que eu gosto de fazer. Qual o desafio que você acha hoje dentro da sua área na medicina, por exemplo? Assim, um desafio que você vê, que você tem encontrado, assim... Desafio, no caso, como se fosse uma dificuldade, né, na área. Eu acho que ainda é essa questão do preconceito, sabe, Mirella? Eu acho que... Nossa, é um absurdo, né? A gente, em eu 2025, eu ainda penso muito nisso, né? Muita gente ainda... com essas falas, né, de é médico de doido, não vou procurar, ficam receosos. Às vezes,
procuram outras especialidades, né? sim, Por Eu conta acho de isso não uma falar. ignorância tão grande. Minha mãe usa aparelho auditivo. E aí, sempre que ela usa, ela coloca o cabelo assim que ela não gostava de mostrar. Aí eu comecei a perceber. Eu falei, presta atenção aqui numa coisa. Põe o seu cabelinho pra trás, tá feio pra frente. Obrigada, pra trás. Vai aparecer o seu aparelho. Porque quem não enxerga, usa óculos. Quem não anda direito, usa muleta, cadeira de rodas. Quem não ouve, usa aparelho. É melhor você mostrar que você usa. A pessoa saber já que você tem dificuldade de ouvir. Do que a pessoa ficar falando, você não entender nada. Para com isso. Que não tem esse negócio. A gente tá precisando. Vai no médico. Né? Ele tá lá pra te ajudar. E você vai ver como que sua vida vai ser transformada com a ajuda de um profissional da área. E eu acho que assim, não só um desafio falando da psiquiatria, um desafio falando ali, né, da sua área, né? Sim. Mas eu acho que um desafio até assim como mulher, né? Porque essa questão de ser mãe, de ser esposa, de ter amigos, né? Quando a gente fala dessa questão da mulher, né? Então, eu acho que são os desafios, não só a Isabela ali quanto psiquiatra, mas a Isabela também quanto mulher, né? Sim. Você acha que a internet, ela ajuda na sua área ou ela atrapalha um pouco? Que as pessoas recorrem à internet, em vez de procurar você, chega lá e fala assim, não, que eu vi no Google, tal coisa. Eu acho que ajuda e atrapalha também, né? Entendi. Tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Porque, às vezes, na internet, a pessoa, às vezes, está sentindo determinadas coisas que ela não sabe identificar, não sabe, né, o que que é. E ali, às vezes, isso pode ser isso. Então, eu vou buscar procurar um ajuda, médico. né? Então, no sentido de informação. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, dá diagnósticos, né? E a pessoa já chega lá assim, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu vi no Dr. Google. Já Então, me diagnostiquei uma vez com meningite, mas não foi na internet, não. Aí, rapidinho, só parênteses. Eu era repórter em Campos. Aí, eu fui fazer uma reportagem numa família, tinha perdido uma menininha, uma filha, pra meningite. E eu fui na casa da menina, fui na escola, abracei mãe, chorei com a mãe, porque era cadeira de vacinação. Aí, cheguei lá na TV pra fazer meu texto, comecei a sentir dor na nuca. Eu falei assim, é isso, tô com meningite, peguei meningite da menina que morreu. Meu Deus. Não consigo mexer meu pescoço. Cheguei no hospital, fui lá no médico, ela falou assim, moça, eu tô com muita dor na nuca, eu tô com meningite. Aí me levou no médico, aí eu sentei na cadeira e falei assim, doutor, eu vim aqui porque eu tô com meningite. Aí ele, por quê? Você foi na casa da menina fazer reportagem, né? Eu falei, fui, tá doendo a pessoa, ele deita. Levantou meu dedo, meu braço. Toma aqui um Tandrilax. Amanhã você vai estar ótima. Tem vezes que não é meningite, tenho. absoluta, fica tranquila. Mas é porque a gente fica muito preocupado com as coisas, né? A gente olha e fala assim, não, já sei, gente, já tenho isso. Isso aí. Né? Mas, Quem não é da área, parênteses, eu tô falando isso pra quem não é da área, né? Porque quem é da área já sabe o que que é. Sim. Eu não. Sim. Eu fui refazer um exame de sangue uma vez que a mulher falou assim, olha, sua taxa aqui deu alta, tem alteradas, tem que refazer. Eu fui pesquisar no Google, doença degenerativa. Eu falei assim, gente, o que que era? Era porque eu tinha feito atividade física no dia anterior. Então, assim, eu não sei o que que é. Então, pra que eu vou procurar num lugar que vai me deixar mais preocupada ainda? Eu não recorro mais. Entendeu? Agora, um ponto importante, né, igual a Babá falou, que não é da área, e aí eu vou puxar para a área que acho uma coisa importante a Isa falar aqui, né, pra galera que tá ouvindo, é que assim, é diferente, vamos supor, a meningite, ela vai ter um exame, ela vai ter não sei o quê, pronto, constou lá, laudo. Agora, doenças mentais não é assim, O né? diagnóstico é clínico, É né? clínico. E aí, e como é que funciona? Porque Infelizmente, acho que infelizmente, né? A gente não tem. Tem que ir lá pra poder Porque saber, eu né? sinto muito isso, sabe, Isa? Eu queria, assim, que você compartilhasse, porque a gente tá numa era que eu Às vezes, preciso de laudo. Exato. E aí? isso, oh meu Deus, a cadeira. Não é que a gente não quer dar, mas as pessoas têm que Empolgou, me entender. A cadeira saiu braço. Então, e às vezes isso é um questionamento até do consultório, Sim. porque às vezes o paciente chega ali assim, mas você não vai pedir nenhum exame pra saber se o que eu tenho é isso mesmo? Pra saber. E a gente não tem, gente, na psiquiatria. Eu vivo isso na fibro, né? A fibromialgia, Pois é, né? o diagnóstico é clínico Sim, mesmo, de acordo com os sintomas, com o tempo, a gente vai Agora, pensando na hipótese diagnóstica. Você fechar um diagnóstico pra sair dali com um laudo numa única consulta, que eu acho que isso é importante, né? Assim, a gente, nessa troca, né? Muito difícil, né, Mirella? Existem algumas situações, alguns diagnósticos, que sim, às vezes você consegue ali numa primeira consulta, não, isso aqui é isso aqui mesmo. isso. Mas a grande maioria das vezes você formula hipóteses, né? Então você formula hipóteses e ao longo do acompanhamento você fecha.
né? Você fecha o diagnóstico. Que as pessoas precisam entender que o laudo médico é uma coisa muito... É de muita responsabilidade, né? E aí, às vezes, quem... mas eu preciso mostrar lá no meu trabalho. Só pra exemplificar, por exemplo, assim, né? Chega um paciente, às vezes, num quadro... Um paciente que é um bipolar, mas que inicialmente chega ali com um quadro... Uma hipomania, que é mais difícil de você diagnosticar. Ou chega num quadro depressivo, que não abriu... não tem um histórico ali. E ele chega com esse quadro. Aí, quando você começa investigando, você pensa... Não, é uma depressão, é uma ansiedade. E aí, daqui a pouco ele abre o quadro. E aí você consegue fechar. Não, isso aqui é um transtorno bipolar. Já falando de chegar paciente, já chegou algum caso, assim, muito que você falou, Pai Eterno, o que é isso? Alguma Vários. Pra não falar todos. Vários. Vários, todos não. Mas assim, alguns, né? Que você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Principalmente porque às vezes chega situações que já passaram por outros colegas, né? Que já passaram por todo e que chega ali e acha que você vai dar conta. Resolver. Então, já respondendo a sua pergunta. Já conta um caso assim, tipo, muito... Ai, meu Deus. Bizarro, vamos dizer assim. Agora. Algo diferente. Tipo assim, teve uma vez numa novela que a mulher era milionária e tinha mania de pegar as coisas, roubar as coisas do shopping. Esse é como que é o nome disso? Cleptomania? Cleptomania. Isso. E aí, acontece isso? Já chegou algum caso pra você disso ou não? Já tive. E acumuladores, né? Igual aquele... Gente, acumuladores é doido, hein? Eu sou mais ou menos acumulador. Eu nunca peguei um desse de televisão, não. Você entra nas casas das pessoas... Demais. Esses de televisão eu nunca peguei, não. Não, de televisão, assim, não. Mas dos filhos trazerem as fotos, mostrando. Sério? Ai, gente. Já. Que coisa, né? Já. Meu Deus. É porque a gente acha, às vezes, que é uma coisa tão longe, né? Não, tá trem lá de casa, sacolas e sacolas. Eu falei, gente, isso eu não uso, tirando tudo. Mas tem alguns casos, tem dificuldade, alguns casos que mexem, né, com a gente. Que você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos estudar, vamos discutir, vamos investigar com calma. Eu falo com calma e paciência. A gente chega estudo, lá, né? A gente chega. Agora, uma dúvida, voltando a essa questão da adolescente e criança. Como é que funciona, por exemplo, uma consulta com a criança? E aí, como é que é? Então, chega a criança, você, com a mãe, chega acompanhado do responsável. Eu vou falar como é que eu faço, né, o atendimento. Então, chegou lá no consultório, a criança vai chegar acompanhado pelo responsável e a gente faz essa separação, né? Então, geralmente, eu peço para levar alguém para ficar ali junto, porque às vezes a criança não vai querer ficar na recepção só ali com a secretária, apesar de que a gente tem, né, brinquedos, deixa passando uma musiquinha, alguma coisa, pelo menos naquele período. Tem que conseguir falar o que é sem a pessoa ouvir, né? Porque eu sempre começo pelo responsável. Claro. Porque aí eu preciso fazer essa anamnese, né? Então, eu preciso entender o que tá acontecendo. Tipo assim, e não só o que tá acontecendo agora. Mas vai desde o período da por gestação, exemplo, meu filho fala assim, do parto. olha só, meu filho não sai do telefone. Aí ele vai falar, não, mentira, eu saio sim. Vai negar, vai falar que é mentira. Então, tem que fazer separado, né? Pra mãe ou o responsável contar o que de fato sente. E outra questão, né? Quando você separa, porque tem coisas também que a criança não precisa ouvir, nem deve ouvir. E quer contar, né? Que a mãe não deve estar perto, sente constrangido. Então, na consulta ali, a gente tem uma investigação de tudo. Igual eu falei, vai desde aquela época que tava lá na barriga. Então, da gestação, no parto, no pós-parto, como é que foi o desenvolvimento, se teve atraso, se não teve atraso, como é que foi desfraude, entra nas questões da escola, até a gente chegar no quadro atual. Porque às vezes tem questões que estão acontecendo ali num contexto familiar e que estão influenciando diretamente, ou que estão desenvolvendo sintomas. E aí, depois que eu faço toda essa avaliação ali com o responsável, aí eu peço ao responsável para ficar na recepção e aí a criança vem. A maioria das vezes a criança fica assim, tranquila, né? A gente vai usando estratégias e fica. Quando fica muito desconfortável, até a criança ou o adolescente, aí eu deixo ficar junto, né? E a gente vai conversando ali junto. Muitos casos de abuso? Tem. Gente, porque... Assim, que eu de familiar... Tanto de familiar. É mais comum, assim, próximo, né? De próximos. Aí você me falou das histórias, aí me veio aqui dar na cara. Né, amiga, é muito. Eu vejo isso no ambulatório de dor crônica. É absurdo. É absurdo.
Eu vou contar um aqui, mas não tem problema eu contar, porque eu não tô falando o nome, né? Enfim. Essa mãe descobriu depois de muitos anos. A filha tinha uma raiva dela, a filha já adulta, Sim. tinha uma raiva dela. Uma coisa assim, muito que ela não conseguia entender, porque ela sempre foi uma mãe ali zelosa, né? Uma mãe. E aí ela me conta que o marido não deixou ela terminar os estudos, não deixou ela trabalhar, não deixou ela fazer de nada disso. Então, quando o marido faleceu, ela voltou a estudar. E ela estudava no período da noite. E ela começou a levar a filha para a escola, porque ela não tinha com quem deixar. Em um desses momentos que ela estava estudando, meninos, assim, adolescentes, chamavam a filha dela para sair de dentro da sala de aula. Vem pra cá, vem brincar com a gente, fica aqui enquanto sua mãe tá estudando. E ela até incentivava a menina, né? Falava, vai minha filha, enquanto mamãe tá aqui. E aí, quando ela era adulta, a menina já adulta, né? Depois de muitos anos, a menina veio e contou que ela sofria abuso. Nesse momento, dentro da escola. Meu Deus. Por outros adolescentes que estavam ali. Enquanto a mãe estava ali dentro da sala de aula, os pais das outras crianças ali também, os adolescentes abusavam dela. Na escola. Meu Deus. Olha aqui que... Então, você me falou, né, dos casos aí difíceis. Esse foi... Não é um caso dela, mas aí a mãe já tinha um quadro depressivo, né? Ah, funda. E aí, minha filha, pega toda a culpa, né? A culpa é minha, sim. que eu não cuidei da menina, não soube. Muito. Ai, e meu até Deus. ela ressignificar Não, as duas, isso. né? E a ela... mãe tirar essa Sim. culpa e a filha tirar essa raiva. Mas a da mãe. menina foram assim, anos de muita terapia para ela conseguir chegar para a mãe e explicar. Contar, né? E contar isso, né? Então, assim, tem uns casos bem... E é importante, assim, a gente, esse relato, porque se mudou o comportamento, se tá, né, uma Exato. criança, um adolescente, Exato. né, buscar Exato. ajuda, né, Isa? A gente não dá pra... Até mesmo dentro do trabalho também, Nossa, né? com certeza. Também. Abuso de autoridade do Sim. chefe. Também. Houve mudança de comportamento, tem que ficar em estado de alerta. Principalmente criança, né? Porque... Crianças, principalmente quando a gente fala ali assim, criança, né? A criança, ela não, muitas vezes, ela não vai chegar pra você E falar. e ela vai ter, né, esse discernimento ali do adulto, essa condição que o adulto tem de chegar e falar, eu estou sentindo isso e Então, aquilo. mas eu acho que vai muito também da relação dos responsáveis com a criança, né? De ter essa liberdade. Eu nunca tive, né? Eu não tinha essa liberdade, assim, tive vergonha de falar pra minha mãe quando eu fiquei menstruada pela primeira vez. Eu não tive. Mas eu tento fazer isso com meu filho. Abrir pra ele me contar. Conta, eu sou sua melhor amiga. Ninguém no mundo ama mais você que eu. Então mas pode falar. Você tem essa relação, né? Isso. Essa proximidade. Mas o que acontece é que, às vezes, os abusadores, eles usam de ameaça. Sim. Então, é no sentido, se você contar pra alguém, se você contar pra sua mãe, o seu pai, são as pessoas que você mais ama, eles vão morrer. Eu vou fazer alguma coisa. Então, fica naquele... E a Às gente vezes, teve um por mais que aumento de confie, casos, né, no Covid. Pois é, às vezes, assim, por mais que confie, sabe, Valéria? Mas fica com esse medo. Então, mas fica com essa... não, eu sei, eu entendo. Mas é a questão mesmo que eu, no meu outro ponto de vista. Pois é, vai pra pracinha, ó. Você vai ficar na pracinha aqui, urina na sorveteria. Quem te chamar, você não vai. Isso aí. A bola tá aqui. Eu tenho uma bola melhor aqui no carro, vem, você não vai. Isso. Você não vai sair daqui. É a orientação. Então é a conversa, é abrir o jogo. Falar assim, ó, não vai, porque tem um monte de gente ruim. Exatamente. E não E até fica essa bom. questão, né, assim, pra casa de quem tá indo, com quem tá Sim, indo. sempre. Conheço, né, quem é. Amiga, várias antes questões. a gente fechar, a gente teve a caixinha de Caixinha de perguntas, né? perguntas. Eu acho que a gente falou um pouco da questão de quando usar a medicação, né? Perguntaram aqui se tem como a gente tratar uma depressão sem medicação. Depende. Tem alguns casos, né? Alguns casos mais leves, às vezes com a terapia, com mudança mudança de hábito, vida, de né? hábitos, né? De vida, fazendo atividade física. Você orienta aí pra igreja? Assim, Claro. Procura uma... Espiritualidade, oriento. gente, vai procurar Deus Com também, certeza. que Deus ajuda. Independente de qual religião. Sim. Mas de trabalhar essa questão da espiritualidade. Ajuda demais. É um ponto importante. Então, é um ponto importante. Rede de apoio, amizades, né? Hobbies. Então, você ter tempo para fazer as coisas que você gosta, né? Bater um papo com os seus amigos. São coisas que ajudam. A alimentação, né? De alimentação saudável. Sim, Isso também ajuda muito. Então, dependendo, sim, é possível. E aí uma outra, porque a gente
falou muito hoje, né? Mas, assim, uma outra que eu acho que até a questão do luto, né? Quando a gente... Porque eu acho que a gente fica muito naquela cobrança. Não, eu devia estar bem. Você... E aí, pra pessoa que tá com luto, né? Até quando suportar esse sofrimento? Exato. Eu falo que essa questão do luto, né, Mirela? Ela é muito individual. E cada um tem a sua forma e o seu tempo pra lidar com esse luto. Mas aí, pra gente diferenciar também, a gente entra muito naquela questão se o que eu estou sentindo, ele já está começando a me atrapalhar no meu funcionamento diário. Já tem um tempo, né? Eu já tô passando, eu tenho um período ali, um mês, e eu tô com muito prejuízo nas minhas atividades ali diárias. Então, é hora de medicar. Aquela questão de negar no começo é comum? Negação, claro. Entendi. Claro. Ninguém quer, né, gente, aceitar, acreditar que tá com algum tipo de problema que precisa de ajuda. Sim. Ninguém quer. Sim. Né? Mas se tem, procura. Exatamente. E aí, você falando da questão da espiritualidade, como a espiritualidade ajuda, né? A gente manteve entender. depressão. A sua E irmã? aí, a Gisele, do meio. E aí ela falou assim, e ela tomava remédio, a gente levava ela em médico, ela tomava remédio e tal. E ela era daquela que ficava trancada no quarto escuro, não queria vender. Eu falei, a gente vai se matar. E aí a gente morava em frente à primeira igreja, uma igreja lá da Praia da Costa, né? Não vou falar qual, uma igreja na Praia da Costa. Ela, certa vez, ela levantou sozinha. Ela falou assim, vou lá na igreja. Foi sozinha, voltou, pegou os remédios e falou assim, eu não preciso mais de remédio. Não preciso mais, porque eu já encontrei o que eu precisava. E não saiu mais da igreja. Pra ela funcionou. Então, pra ela, pra ela precisava daquilo. Sim, era isso que ela precisava. Os medicamentos ajudaram demais, porque fizeram ela levantar a cama e tomar essa coragem de ir pra lá, de procurar uma ajuda. Então, assim, eu acho que um pacote completo, ter um apoio, ter a consciência de que precisa, tomar os remédios, fazer uma atividade física, acho que tudo isso junto ajuda muito mais rápido que ficar dependente só de um hobby, só do amigo, nem sempre o amigo vai poder estar com você. E assim, só completando isso que você falou, que é muito interessante, que a gente acabou não falando, né? Muita coisa que a gente não falou da questão do suicídio, Isso né? que eu ia falar. E aí, quando é que a gente tem que ficar assim, atento? Então, quando a pessoa tá paciente, ameaçando? Não. É porque ele não fala, né? Não fala. Ele não fala, vou me matar. Mas olha só, esse é um pensamento, na verdade, Valéria, que muita gente tem. Mas geralmente a pessoa que vai se suicidar, ela dá indícios. Ela fala que ela vai fazer. Ela dá esses indícios, ela vai falando. Ela vai voltar aqui no Setembro Amarelo, mas vamos já dar uma pitada desse assunto. Então, sim, ela dá esses indícios, sabe? E, às vezes, talvez as pessoas que estão mais afastadas não consigam identificar tanto, mas aquelas pessoas que são de um convívio mais próximo, que vivem não levanta uma ali, série e fala assim, ela tá... Às vezes, são pessoas... Não, e às vezes, assim, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que às vezes está externando uma coisa, mas que por dentro tá outra completamente diferente. Ou seja, vamos buscar ajuda para não deixar chegar no final, ajuda. que eu falo, chegar no buraco é mais difícil para subir. Muito né? mais difícil. Então, muito mais é possível, igual a gente falou aqui, mas não deixar chegar, hoje em dia né? esse acesso, né, hoje em dia a gente tem tanto mais acesso, né? Tanto serviço público quanto serviço aí privado para procurar essa ajuda. Psicólogo, psiquiatra, né? É uma questão de deixar mesmo de lado esse preconceito, entender que é necessário e procurar, que não tem problema nenhum. Ouviram, né, pessoal? Cuide-se, cuide-se. Gente, foi maravilhoso. É Nossa, foi muito bom. Adorei. Isa, muito obrigada. Eu né? que agradeço, gente. A gente ficou muito feliz com a sua convite. participação e eu tenho certeza que com certeza vai ajudar muita gente. Com certeza, né? Com certeza. Lá em Linhares a gente conversa mais. Ótimo, só me chamar. Ela atende gente aqui em São Mateus e região, né? Os pacientes daqui de fora também. E em Linhares também tem consultório, né? Aonde que fica em Linhares? Lá na Avante. Ah, sim. E aqui em São Mateus? Aqui eu tenho um consultório particular que fica ali no edifício Nádia, próximo ali do Hospital Maternidade, atendo ali no centro, térreo. né? Isso. Pronto. A gente depois deixa lá o @ dela, o Instagram, pra vocês seguirem. Ótimo. E né? qualquer coisa eu tô à disposição. Adorei. Obrigada, viu? Parabéns por cuidar tão bem das Verdade. pessoas. Obrigada, gente. Gente, beijo. Até o Tchau, próximo gente. Pode Medicar. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.